Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. Eu sou o Adilson. Hoje meditaremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Iniciamos então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa leitura de hoje, né, é a leitura que a gente chama pesca milagrosa, que Jesus faz o milagre, né, dessa pescaria para eles, e também a vocação de Pedro, né, que chama Pedro para que se torne pescador de homens. Eu fico pensando, ele que tinha família, né, se ele largou tudo e foi seguir Jesus, com certeza que o Senhor arrumou uma maneira para que a família dele não viesse a passar alguma necessidade por isso, né? Isso é verdade. Deus não ia tirar, né, uma pessoa do seio da sua família e deixar a família passando necessidades, né? Eu sempre pensei nisso, porque para largar tudo e seguir Jesus, ainda mais se tudo envolve família, é mais complicado, né? Isso é verdade. A verdade é que Jesus precisava de alguém como Pedro para poder ser o líder dos apóstolos e assim fundar a sua igreja. Bom, é isso. A gente vê assim que Pedro, ele realmente é uma pessoa que ele age, ele demonstra facilmente o que ele está sentindo. Ele não era uma pessoa de atitude e bem claro, né? Ele se joga nos pés de Jesus e fala: afasta de mim que eu sou um pecador. Então a gente vê como que ele tem muita ação. Sempre ele é aquele que toma atitude, que age.
Uhum. Isso é verdade. E Jesus, então, os transforma em pescadores de homens, porque dali por diante é a missão deles. Eles, de pescadores de peixes, passam a ser pescadores de homens, porque a partir daquele momento Jesus estava fundando a igreja dele. E eles iriam, então, através do trabalho deles, atrair outros homens para que se juntassem a eles. E esse aí é, então, o início da evangelização, é o início da igreja. Então, na narração do Evangelho diz que Jesus, então, estava à margem desse lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor. Então, devia estar muito difícil, né, para Jesus falar com todo mundo muito apertado em cima dele. Uhum. Então, ele teve essa ideia de ir para uma das barcas, né? Ele viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Então você vê quem que é Simão Pedro, né? Então tu vê que ele, apesar de parecer ser muito impulsivo, ele também era muito obediente. Ah, sim, bem obediente. E foi quando eles fizeram, né? E aí pegaram uma quantidade muito grande de peixe. Isso é verdade. Tanto para eles, como fizeram sinal para os companheiros que viessem também. Era tanto peixe que dizia que as 2 barcas estavam assim, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Exatamente. Aí aqui estão os 2 discípulos, né? O Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Também ficaram espantados. Porém, Jesus disse ao Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Ele não deve ter entendido, né? Quando Jesus falou isso para ele, né? Você vai ser pescador de homens. Ele deve ter pensado: o que será isso? Exatamente. Ainda mais que aqui... Não, mas que aqui, neste trecho do Evangelho, é como se ainda estivesse no início, quando Jesus estava se encontrando com Pedro pela primeira vez, com São Pedro, com os outros apóstolos. Ainda está bem no início, quando Jesus escolhe os 12. E Pedro não tem nem ideia que um dia ele seria líder desses apóstolos. Então, ele deve ter realmente ficado confuso, sem saber de que realmente Jesus estava se referindo. Bom, então, uma coisa também que eu me lembro, que eu trabalhei no canal e às vezes, quando passavam uns barcos com pessoas conversando lá no canal, lá dentro da água, o que eles falavam, o som vinha tudo para fora. Então eu comecei a observar que conversar na água, assim, fazia o som ir mais longe. Isso é verdade. Fazia o som ir mais longe. Então Jesus usou essa técnica, né, de ir falar dentro da margem do lago. Era mais fácil do som dele atingir mais as pessoas. Ele estando num barco na água, porque o som parece que ele sai mais claro, porque não tem nenhuma barreira em volta. Aí acontecia isso, aí a gente ouvia as pessoas conversando na embarcação.
Todo mundo aí falando, e o som vinha e falava assim, olha que incrível, se essas pessoas não estivessem na água pela distância, não daria para ouvir o que elas estão falando. Uhum. Me fez lembrar disso. Então, é isso, são técnicas, né? Na época de Jesus, como não tinham muitos recursos, né? Mais tarde, só agora... não havia microfone, né? Não havia microfone, então só mais tarde que foi se desenvolvendo tudo. Então, quer dizer, essa foi uma técnica boa que Jesus usou, né? Para falar para todos. É verdade. Uhum. Bom, é isso. Esse evangelho realmente mostra pra gente assim como que Jesus realiza um milagre, mas a gente precisa acreditar. Pedro foi muito inteligente de dizer para ele, Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como você está mandando a gente ir lá, nós vamos de novo. É um ato de obediência. Foi bem. Ele podia ter falado assim, nós já pescamos, não tem mais nada lá, não é perder tempo, não vou não. Mas ele foi. E o fato dele ter obedecido, ter feito o que o Senhor falou, ele teve um resultado inesperado, que com certeza todos tiveram um bom dia de trabalho naquele dia. Excelente. Tanto ele como os outros que viviam da pesca, né? Então é muito importante, assim, com o Senhor a gente não pondera. Se Ele diz, a gente faz, porque só quem ganha somos nós. Ele sabe o que está dizendo. Isso é verdade. E a importância da confiança. Exatamente. E é bem interessante, assim, Jesus usava mesmo um termo igual falar para eles, vou fazer de vocês pescadores de homem. E aí devia ser bem interessante o que eles pensaram. Pescadores de homem, o que significa isso? O Evangelho não narra que eles questionaram. Às vezes nem entenderam, às vezes a pessoa ouve uma coisa que não entende bem, aí nem questiona porque fica com medo de falar errado, né? Porque pensa assim, eu vou perguntar o quê? Acho que eu não entendi bem o que ele está falando, talvez eu entendi mal. Mas simplesmente acatava, né? Ficava quieto e... É verdade. Neste evangelho a gente vê então duas coisas. A obediência de Pedro à palavra de Jesus. Bastou Jesus dizer para ele o que ele tinha que fazer, e ele prontamente foi lá e fez, mesmo apesar de ele ter passado a noite inteira sem pescar nada. E em segundo lugar, o quanto que a gente pode produzir com Jesus, né? Primeiro eles foram pescar sem Jesus, depois eles foram pescar com Jesus, e demonstra o quanto a gente pode produzir, isso trazendo para a nossa vida diária, quão melhor e quanto mais a gente pode produzir e fazer com Jesus. É diferente, né? E a questão também que a gente vê aqui, né, da abundância, que quando nós confiamos no Senhor, né, Ele provê. Provê de fato. Ele dá aquilo que a gente precisa, né? Existem muitas informações que nós não temos acesso, né? Igual essa da família, se Pedro tinha mulher, filhos, quantos filhos Pedro tinha, quem eram eles. Não se fala nada no Evangelho a respeito. Não temos intenção quantos filhos deviam ser. Isso é verdade. A gente só sabe que ele tinha, porque ele falou. Mas, com certeza, assim, o Senhor cuidou da família dele, porque o Senhor tudo era possível. Sim, e o Senhor é justo. Ele jamais faria algo que pudesse de tirar uma pessoa da sua família e deixar a família passar necessidade, porque Pedro era quem trabalhava, quem pescava, quem levava o sustento para a família dele. Isso é verdade. E é isso, então largaram tudo. Então eles até mais tarde questionaram, Senhor, e nós? Qual vai ser a nossa recompensa? Que nós largamos mulheres, filhos, deixamos tudo para te seguir. Por isso que mais tarde
a igreja foi mudando nessa tática, né? Foi mudando nessa... Foi realmente pegando as pessoas para os padres, né? Eles foram pessoas que se consagravam a Deus e que decidiam de não ter família para poder trabalhar para o reino de Deus. Então, por isso que a gente entende. É muito difícil, porque são duas funções na vida que requer muita dedicação, muita atenção, requer foco. Quer dizer, se você tem uma família, você vai ter que trabalhar pelas necessidades da sua família, ser o provedor da sua família, fazer de tudo. E se você for cuidar das coisas de Deus, não dá para ter uma família ao mesmo tempo, porque fica difícil mesmo. Você vai dar mais prioridade à família. Até mais tarde, São Paulo fala assim, que o homem casado cuida das coisas do mundo e o solteiro das coisas de Deus. Exatamente. Inclusive, ele até aconselha, né, que façam como eu, porque ele optou para viver solteiro, para poder cuidar das coisas de Deus. Se dedicar exclusivamente ao reino de Deus. Mas no começo, né, aquele homem que a vocação de Pedro, a gente já sabe qual que era. Mas quando Jesus chegou, ele estava tendo outra, né, exercendo a função de um chefe de família. Exatamente. Mas Jesus tirou ele de ser chefe da família dele para ser chefe dos apóstolos. Mudou totalmente a vida de Pedro. E, consequentemente, chefe da igreja. O primeiro chefe. Porque a igreja começa ali, né, com os apóstolos. Exatamente. Então é isso, mas a gente sempre aprende que a importância que nós devemos dar para confiar na palavra do Senhor. Confiar na palavra do Senhor, mesmo num caso como este de Pedro, né, que confiou totalmente na palavra do Senhor e a ponto de abandonar tudo, sua própria família, para poder viver exclusivamente do reino de Deus. E o que Jesus disse naquela mesma passagem que a Sônia acabou de lembrar ainda agora? Jesus disse para ele: não há quem tenha, por amor a mim, largado famílias, pai, mãe, irmãos, filhos, campos, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais agora e depois a vida eterna. Então a recompensa realmente é muito grande para aqueles que realmente, por amor a Jesus, largam tudo para poder servi-lo. Assim, a gente imagina, né, que isso deve ter causado assim um pouco de desespero para algumas esposas e filhos, né? De pensar assim, olha, Jesus está roubando nossos maridos, Jesus está roubando meu pai. Então, eu sei, né? A gente sabe que a gente gosta muito de ler, estudar sobre a história da igreja. A gente sabe que isso teve alguma consequência, que foi preciso até que a igreja tomasse alguma providência e criasse uma regra a esse respeito, porque senão iam ficar aí muitas famílias, muitas mulheres viúvas de marido vivos e filhos órfãos de pais, porque iam largar tudo e ir embora. Então preciso ter também, a gente precisa também ter senso, né? A gente precisa entender o que convém, o que é certo, o que não é certo. Exatamente. Porque o Senhor, assim, o Senhor não quer que a gente deixe de cumprir com a nossa vocação, fazer as coisas que nós precisamos fazer para cuidar das coisas de Deus. Quer dizer, não seria certo nem de uma pessoa casada, uma mulher que tem que cuidar dos filhos, da comida, tem que ajudar, fazer as coisas em casa, largar tudo e viver só na igreja. Isso e deixar a família sem atenção, passando fome, né? Sem ter comida, sem ter nada. Então, a gente tem que ter realmente, usar o bom senso, usar a nossa consciência e saber, né, como que devemos conduzir as coisas para que não adianta desempenhar bem um papel religioso
e deixar o papel da responsabilidade familiar de lado. Então, isso é verdade. É preciso... Uhum. Daí que se criam as regras. As regras, elas são criadas a partir de problemas que vão aparecendo, que antes não haviam. E essas regras são criadas para justamente corrigir algo que não esteja indo corretamente, de acordo com, por exemplo, essa questão dos homens casados que estavam abandonando suas famílias para se dedicarem totalmente à vida religiosa. Houve a necessidade de a igreja criar essa regra de que o solteiro cuida das coisas de Deus e o casado cuida das coisas do mundo, conforme a Carta de São Paulo. E tem mais, São Paulo diz assim, que cuida das coisas do mundo, o casado, e de como agradar a sua esposa. Então, enquanto que o homem solteiro cuida das coisas de Deus e como agradar a igreja, a Deus. Porque realmente a gente vê, se você tem um compromisso, quer dizer, se Jesus aparece na sua vida e você tem um compromisso, muitos homens casados que tinham vocações, né, sacerdotais, muitos ficaram viúvos e depois foram se dedicar à sua vocação sacerdotal. Isso é verdade. Isso é possível. Muitas mulheres ficaram viúvas, também foram ser freiras, né? A primeira que eu conheço a história foi Santa Rita de Cássia. Exatamente. Então, quer dizer, isso é algo que... Mas enquanto você tem um compromisso com o seu cônjuge, você não vai poder fazer isso, né? Você vai ter que honrar aquele compromisso. Você não pode... Exatamente. A gente fala no ditado popular, você não pode desvestir um santo para vestir o outro. Tirar Exatamente. A roupa de um santo e botar em outro, né? Você não pode fazer isso. Deve haver coerência. E acho que a coerência é uma das consequências, é uma das coisas que vão acontecer com a gente, por causa do dom do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá o discernimento e a coerência que você tem é fruto desse discernimento. Com certeza. Porque o discernimento para você saber o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo. E aí você vai usar de coerência, né? E vai fazer a coisa certa. Agora, pensando nisso tudo, a gente vê que realmente como que a vida é complexa. A gente tem que manter tantas coisas na nossa mente, nós temos que processar tanta informação, mas por isso é que a gente pede a força do Espírito Santo para nos ajudar. Né? Porque, de fato, são tantas coisas que nós temos que colocar a nossa atenção, a coerência, a maneira de se comportar, de viver. São tantas regras, são tantos modelos de vida, né? Coisas que a gente tem que fazer. Então, só mesmo o Espírito Santo nos ajudando para a gente poder ir cumprindo todas essas etapas na nossa vida. Eu acredito assim, que tudo flui naturalmente. Porque... Por isso é preciso sempre ser atento aos ensinamentos de Jesus, o que ele fala, porque o que nós aprendemos com ele fala de um ponto e que te leva longe. Você, a partir dali, você começa a aprender e desenvolver outras coisas. É bem interessante. O Evangelho, ele não é assim, é só fechado. Ele tem uma dimensão, ele é aberto e a sua reflexão, por isso é muito importante a gente adquirir o hábito de refletir na palavra de Deus. Porque na medida que a gente vai refletindo, a gente vai expandindo, a gente vai crescendo e a gente vai processando, vai entendendo. Exato. As coisas vão fazendo sentido na nossa vida e aí a gente vai amadurecendo na medida que vamos conhecendo. É o melhor manual de vida que há, né? O amadurecimento o amadurecimento geralmente vem com a idade e com tudo aquilo que você passa na vida, né? Tudo Exatamente. é aprendizado.
Tudo é um aprendizado. Essa vida é uma lição, né? A nossa reflexão de hoje, assim, é um evangelho tão simples que narra o encontro de Jesus com Pedro, que narra essa pesca milagrosa e que, na verdade, esse evangelho começou dizendo que Jesus estava nesse lago de Genezaré falando, mas estava sendo comprimido pelas multidões. Todo mundo imagina se a gente estivesse lá também ouvindo Jesus, todo mundo ia estar brigando, empurrando um outro para ficar bem perto dele, tocar nele, porque a gente sabe que tocar em Jesus saiu uma força dele. Exatamente. Então queríamos estar perto dele, íamos querer. Então ele não dava, ele já pensou, eu estou querendo falar, e está todo mundo aqui me apertando. Então ele teve que dar um jeito na situação, senão ele não ia conseguir falar o que ele devia de falar ali. E bem interessante que já tinha 2 barcas e que Jesus pensou rápido. Às vezes na vida a gente não pode demorar muito a tomar uma decisão, a ter uma solução. Por isso que quanto mais a gente expande, cresce nosso conhecimento, a nossa sabedoria, quanto mais você reflete, você pensa, aí você acaba se tornando uma pessoa prática, porque você conhece muitas alternativas, porque você reflete. A mente fica mais clara, fica tudo mais objetivo. E acho que esse é o grande objetivo mesmo da nossa vida, né? É que a nossa mente possa clarear cada vez mais e a gente possa ter uma melhor visão das coisas, né? Da nossa própria vida diária. Isso é algo que vai acontecendo naturalmente. Naturalmente. E é muito interessante como a nossa mente humana é o nosso computador, né? É o nosso computador, porque ela processa muita coisa, guarda. E às vezes a gente fala de coisas que a gente nem sabia que sabia. Você aprende e fica armazenado e quando você menos espera, quando você está falando, aquilo vem à tona. Isso é verdade. Quantas vezes, né, nós já tivemos essa experiência. E a única coisa que nós temos que fazer é ser aberto para aprender. A gente se abre e a gente vai aprendendo, vai acolhendo, vai armazenando as informações. E são tantas as informações que, na verdade, acabam não dando tanto trabalho para o nosso cérebro. Naturalmente, ele acumula tudo. Basta a gente seguir a regra do Evangelho. Eu não falei em regras ainda agora? Nós temos que seguir a regra do Evangelho. Essa é a grande regra da vida. Porque a gente sabe que isso é bom, né? É bom pra gente. Se a gente segue, nós vamos estar realizados em muitas coisas, mesmo aquilo que às vezes a gente tenta fazer não dá certo, mas a gente vai ter a capacidade de entender depois por que não deu certo. Tentar de novo. Fazer, não desistir nunca. Ser insistente, persistente, perseverante, porque é tudo isso que nós aprendemos com o Senhor. Perseverar na oração, perseverar no caminho do bem, né? Perseverar nas boas atitudes, insistir, lutar por aquilo que a gente quer e ser justo, né? Fazer como Jesus nos ensinou. Agir com justiça, não julgar, não caluniar, não ficar reparando na vida dos outros, os erros dos outros. A gente tem que melhorando cada vez mais, porque a gente pode fazer uma grande diferença no mundo. A gente pode até não fazer no mundo inteiro, mas no mundo que nós vivemos, na nossa realidade, a gente pode. Como Jesus disse, vamos parar de nos importar com o cisco no olho do nosso irmão e nos preocuparmos com a trave que nós temos no nosso olho, que é muito maior do que um cisco. Isso daí eu sempre achei assim, nossa, essa é uma direta mesmo, bem... Exatamente. Fala bem mesmo que a gente, lembrando desse evangelho, se a gente tiver uma situação para fazer isso, e lembrar desse evangelho, você para, você não consegue, porque
é algo mesmo que mexe com a gente, fala direto mesmo, no ponto, na ferida, né? Uhum. Então, pessoal, até amanhã, se Deus quiser, né? Que Deus, né, que continue nos orientando e que a gente fique sempre aberto para Ele, para ouvir, meditar, colocar em prática tudo que nós aprendemos. Que não adianta nada falar, fazer. O importante é refletir e agir. Por isso Verdade. Nós temos esse nome, reflexão e ação. Exatamente. Que as nossas palavras não fiquem somente aqui, mas que elas se traduzam em ações concretas. Que assim seja e que o Senhor nos ajude nisso, porque muitas vezes a gente sabe que não é muito fácil. Mas uma vez que a gente quer e se coloca nas mãos do Senhor para realizar, Ele vai cuidar do resto. Porque tudo é possível para Deus. Jesus fala, tudo é possível àquele que crê. Então... Muito obrigado mais uma vez pela participação. Compartilhe este vídeo com quem você conhece e sabe que pode se beneficiar por assisti-lo. E não deixem de se inscrever no nosso canal, quem ainda não se inscreveu. E muito obrigado por aqueles que já se inscreveram. Muito obrigado mesmo. Estamos muito felizes. Sempre está aumentando. Aí é legal. Quando a gente olha lá e vê, teve mais um, mais dois. É muito legal, muito bom. Porque assim, quando vocês se inscrevem, vocês automaticamente nos ajudam a divulgar esse trabalho. E uma vez que você é inscrito, automaticamente, quando a gente fizer vídeo, vocês serão notificados. Aperte lá no sininho, porque o sininho vai avisar vocês do Com vídeo. certeza. Então todos fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. A paz de Cristo para nós, para o mundo inteiro. Amém. E terminamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau.